Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre erros e o valor da vida. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Muito bem, a porção que a gente está lendo essa semana, ela traz um conceito bastante interessante e também inovador na Torá e no mundo, né, ao redor dela, que é uma coisa chamada as cidades refúgio, né? Vamos entender primeiro o que é, depois a gente elabora um pouco mais. O conceito de cidade refúgio, então, aparece Deus pede para Moisés estabelecer essas cidades refúgio nessa porção, e é um conceito que é o seguinte: você ia ter ao longo de Israel, em alguns pontos estratégicos da terra de Israel, cidades onde alguém podia, como diz o nome, se refugiar caso ela tivesse cometido um crime de maneira, como é que se fala? Não intencional, né? Sem querer. E então, para que essa pessoa, por exemplo, não fosse perseguida pelos outros, para que ela não fosse linchada, para que ela não sofresse algo como a justiça com as próprias mãos, né? Alguém viesse matá-la, ela podia ir para essa cidade refúgio. A Torá fala especificamente do caso, inclusive, de a pessoa matar alguém sem querer, né? O Talmud vai elaborar sobre isso, dá um exemplo. Vamos supor que eu estava ali cortando árvore com meu machado e por acaso fugiu a cabeça do machado e atingiu o meu vizinho, né? E eu matei o meu vizinho sem querer, Deus nos livre. A família desse vizinho podia ficar brava, né, com razão, podia querer me matar ali no ato, então eu fugia para a cidade refúgio, né, para não sofrer essa punição. Então a cidade refúgio era como se fosse um território neutro, onde a pessoa não podia ser tocada, né, onde ela não podia ser morta. Bom, e aí a gente podia imaginar, pelo que aparece aqui na descrição do texto, né, que as cidades elas iam ter apenas os levitas, que essas cidades eram para os levitas morarem, segundo aparece no Deuteronômio, e alguns indivíduos que cometeram esse tipo de erro que a gente falou, né? Que matou acidentalmente alguém e que então estava buscando ali uma proteção dos seus perseguidores. No entanto, a gente lendo as discussões talmúdicas sobre isso, a gente vai descobrir que não tinha só esses dois tipos de pessoa na cidade refúgio, mas que também haviam ali os eruditos da Torá, os sábios da Torá, né? O que hoje talvez a gente chamaria rabinos, na época não é exatamente o nome rabinos, mas enfim, os estudiosos da Torá. Então tem um tratado do Talmud chamado Makot, que inclusive Makot é sobre isso, sobre penas para quem causou algum dano, alguma lesão. Makot é isso, né? Danos e lesões. E o Talmud, como eu falava, explica que qualquer indivíduo que precisasse ir para a cidade refúgio tinha que levar com ele o rabino dele, o professor dele, né? O mestre dele. Repare aqui já uma coisa muito interessante, né? Ele não levava o médico dele, da cidade, ele não levava alguém que ajudava ele nos negócios, o contador, né? Ele não levava qualquer outra pessoa, a esposa, não, ele levava o mestre dele. E aí a pergunta é por quê? Né? O próprio Talmud fala isso, e aí o Talmud dá uma explicação que é o seguinte: na discussão dessa semana em Deuteronômio, quando fala dessas cidades refúgios, fala que ele, né, esse assassino acidental, devia fugir para a cidade e viver. E aí, do fato do texto dizer essas duas expressões, né, fugir para a cidade e viver, o Talmud fala o seguinte: mas não é a mesma coisa? Se eu fugir para a cidade eu já não vivi? Aí o Talmud fala, não, senão a Torá não estava usando duas vezes o mesmo verbo. Uma coisa é fugir para a cidade e outra coisa é viver. Não só porque eu fugi para a cidade eu estou vivendo. A ideia do Talmud é o seguinte: a gente não vive apenas pelo nosso mundo físico. Não é só eu estar num lugar isolado e protegido, onde eu sei que ninguém vai me matar, que isso significa que eu estou vivendo, né? Eu posso estar ali fisicamente protegido, mas num estado de alma, num estado que não é o físico, péssimo, por tudo que aconteceu. Eu preciso também viver nesse sentido. Então, a ideia é, além do sustento físico, eu precisava do meu sustento espiritual, né? E por isso eu levava o meu mestre de Torá, o meu professor, o meu rabino. Porque aí ele ia me ajudar a passar por esse momento que eu passei, né? Eu ia conseguir passar por esse momento angustioso da minha vida, angustiante da minha vida, em que eu matei alguém sem querer, você imagina, né? E agora eu tenho que lidar com esse fato. Ainda que não tenha sido, né, por querer, e ainda que eu tenha direito a viver. Então, aqui já trazemos uma questão muito interessante, né, para a gente pensar. Agora,
A segunda ideia que eu acho interessante a gente pensar é o seguinte. Muitas vezes a gente, graças a Deus, não se encontra na mesma situação que esse caso narrado na Torá. A gente não matou alguém e precisa ir para uma cidade refúgio, né? E recompor a vida. Mas a gente precisa também, às vezes, lembrar que muitas vezes nós estamos em situações muito parecidas com as descritas na Torá, de maneiras um pouco mais leves. Do que eu estou falando? Quantas vezes não acontece, e talvez você já tenha passado por isso, ou você já tenha visto alguém passar por isso, de a gente cometer um erro, né? E isso nos compara à pessoa aqui que matou por acidente. E por causa desse erro, a gente muitas vezes se tortura de uma maneira, e a gente se culpa de uma maneira tão densa, né? Tão grave, tão intensa e tão repetitiva, que de certo modo a gente para de viver. De certo modo, a gente não consegue mais levar uma vida normal ou minimamente saudável em comparação ao que era antes daquele erro. E a Torá está vindo para ensinar para nós, nesse caso, que isso é um erro. Mesmo quando a gente comete um erro dos mais graves possíveis, aqui representado por matar alguém, a gente não deve se torturar fisicamente a ponto disso nos impedir de viver. A gente deve ter, em algum momento, tudo bem, por um tempo também você ficar mal pelo erro, isso também é saudável, ok? A gente falou que o cara que foge para a cidade também vai ficar mal, mas você tem que fugir desse erro e viver. Você não pode passar uma vida agora se remoendo e com remorso e com culpa por causa desse erro. E para você não fazer com que esse erro acabe com a sua vida, e isso é uma coisa você com você, uma coisa interna, você tem que se ancorar de novo numa sustentação espiritual. Você tem que ter o seu rabino, o seu professor, o seu mestre, o seu estudioso da Torá, que vai te ajudar a entender que não importa quão grave o erro, você tem direito a viver. A gente não deve colocar os erros como algo tão forte a ponto de que não tem remédio, de que não tem solução. Aqui pelo menos estamos falando, vamos lembrar, só dos erros que são não intencionais, né? Isso é normal da vida. Quando eu faço esse tipo de erro, eu não posso decretar que minha vida acabou por isso. Faz parte da vida ter esses erros. A gente não imaginava que uma coisa ia acontecer e acontece. Tá? Isso não pode acabar com a nossa vida. Agora, avançando um pouquinho na discussão, tem uma história também que o Talmud conta sobre o Rabi Akiva, né, um dos maiores sábios que já existiu, e vai explicar um pouquinho por que aqui foi colocado a questão de você levar justamente o seu professor de Torá para a cidade refúgio, né? E aí eu quero fazer mais uma reflexão sobre isso. Então, o Rabi Akiva, só para a gente pôr aqui um contexto histórico, ele viveu numa época em que os romanos dominavam a terra de Israel. E os romanos não eram lá um povo muito tranquilo para se conviver. Eles tinham algumas liberdades, é verdade, mas também tinha algumas perseguições que o povo de Israel sofria na mão dos romanos. E uma das coisas que aconteceu, historicamente, é que os romanos proibiram o estudo da Torá em Israel. Bom, e aí o Rabi Akiva, óbvio, como né, grande erudito da Torá, era basicamente como falar para ele que ele não pode mais trabalhar com o que ele sempre trabalhava, né, ou se envolver com o que ele sempre se envolvia. Então, apesar da proibição, o Rabi Akiva continua fazendo seus estudos da Torá, né? Ele e os alunos dele. E, inclusive, por causa disso, ele foi, diz a história para nós, a gente sabe, capturado e sentenciado à morte. Então, quando os romanos põem esse decreto, era uma pena capital. Bom, e aí uma hora, quando ele já está preso, já está né, sentenciado, esperando só a execução da pena de morte, os alunos chegam para ele e falam, por que você assumiu esse risco? Né? Não era mais fácil, né, ou talvez mais tranquilo, você ouvir o decreto romano, não estudar a Torá e você ia viver, né? Você não ia agora estar nessa situação de ter a pena de morte. E o Rabi Akiva conta para eles uma história famosa que ficou aí no Talmud, então, que é a história da raposa e do peixe. Uma raposa, né, muito esperta, como sempre as raposas são essas histórias, ela estava andando um dia pela beira do rio e viu um peixe ali alegre, pulando, né? E aí a raposa falou pro peixe, vem pra terra, sai aí da água, né? Obviamente que ela queria comer o peixe, né? Então, só que como ela não conseguia pescar, ela falou, vem pra terra, sai da água, né? Se você sair aí da água, você vai ficar a salvo da rede dos pescadores. O lugar que você tá, o rio, é muito perigoso. Tem muitos pescadores com anzol, com redes. Sai da água que você vai sobreviver. Só que o peixe também não era tão bobo assim, talvez não tão esperto como a raposa, mas não tão bobo. Ele falou, olha, é verdade o que você está falando. Vivendo na água, existe uma possibilidade de que eu vá ser capturado, né?
Realmente aqui é um lugar com mínimo de risco. Mas ao mesmo tempo, é só na água que eu consigo viver. Na água existe a possibilidade de eu ser capturado, mas na água existe a possibilidade de viver. Se eu for para a terra, já é certo o meu destino de morte. Então, na água eu tenho meio-meio. Aqui acaba a história, né? Vamos analisar agora. Na água eu tenho meio-meio chance. Metade de chance de continuar vivendo como eu sempre vivi, até hoje que eu estou falando com você, ou metade de chance de ser capturado e morrer. Tá, fato. Mas na terra, não tem metade de chance de viver. É 100% chance de morte. Então, o Rabi Akiva está falando que até a água geralmente é usada nas metáforas como símbolo da Torá, né? Eu prefiro ficar nas águas da Torá, e realmente existe metade de chance de eu ser morto, no caso do Rabi Akiva, infelizmente aconteceu, mas viver sem a Torá eu não consigo sobreviver. Então, de novo aqui aparece a ideia de que quando você precisa ir para a cidade de refúgio e viver, você levava o seu erudito da Torá, o seu estudioso da Torá. Né? Agora, vamos voltar um pouco então talvez para o nosso mundo, que de novo, como eu falei, a gente não é esse assassino ocidental que precisa da cidade de refúgio, mas qual é a lição que também está sendo passada aqui então? Quando nós vamos nesse processo de fugir para uma cidade de refúgio, para lidar com esse erro, né, e não deixar que esse erro nos mate, como eu já falei, a gente precisa ter uma Torá também que nos dê vida. Essa é a função do estudioso da Torá. E essa Torá, agora trazendo para o nosso mundo, não necessariamente é a Torá como era para o Rabi Akiva, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, estudar as leis e tal. A Torá representa algo que te dá esse motivo para viver. É algo pelo qual você realmente dedica a sua vida e está disposto, inclusive, a morrer, como o caso do Rabi Akiva. Para algumas pessoas, isso vai ser, por exemplo, o trabalho delas. Para algumas pessoas vai ser a família delas. Para algumas pessoas vai ser estudos como a Torá, vai ser estudos religiosos, estudos espirituais. Né? Mas nós precisamos descobrir na nossa vida alguma coisa que seja essa Torá para nós, que faça esse papel de Torá. E essa coisa nós vamos nos engajar com ela, nós vamos nos envolver com ela, ainda que seja de certo modo arriscado. Ainda que nós vivamos num ambiente onde não posso, né? Onde tem um decreto romano, entre aspas, que eu não posso me engajar naquilo. Mas eu não consigo me desvencilhar daquilo. Aquilo é tão poderoso na minha vida, aquilo é tão importante que me dá motivos para viver. Então eu vou me engajar ainda com risco. Então, no resumo da ópera, e desculpa se o vídeo já ficou longo demais, né, nessa reflexão, a Torá está fazendo aqui uma reflexão para nós sobre como nós lidamos com o erro, o peso que esses erros têm na nossa vida, e uma vez que esses erros são cometidos, como é que eu posso lidar com eles e de maneira melhor, não no sentido de eliminá-los, porque eles vão estar ali, mas de que eles façam parte da minha vida e me consigam dar uma integralidade para continuar a viver. Né? De que esses erros não sejam o fim da minha vida, pelo contrário, mas o motivo para eu continuar a viver. Nós estamos entrando num período particularmente importante do ano hebraico, do ano cabalístico, chamado mês de Elul, onde é muito importante a gente começar a pensar nesse tipo de coisa, né? Qual é o nosso compromisso com a vida, qual é o nosso compromisso com a morte? Os atos que eu estou tendo na minha vida, eles são atos que, de certo modo, estão minando a minha energia, minando a minha saúde, em todos os tipos, mental, emocional e física, ou eu estou vivendo uma vida que me dá vida, literalmente. E eu estou buscando a minha Torá, os meus eruditos e os meus sábios, e quando tem problemas eu vou para uma cidade de refúgio. Muita gente não percebe, mas através dos seus atos são pessoas que estão, de certo modo, se auto-sabotando para não viverem. Né? Inclusive na psicanálise tem um conceito desse, o Freud vai falar sobre algo como chamado a pulsão de morte, o desejo de morte. E que todo ser humano tem, de certo modo, esse desejo, e muitas vezes ele nem percebe como ele está fazendo com que a morte venha para ele de maneira mais acelerada. É um conceito extremamente profundo que a gente tem que realmente pensar. Como é que você está vivendo esses dois tipos de energia? E como eu falei, principalmente nessa época do ano, é muito importante que a gente pense sobre isso e que a gente então consiga sempre nos comprometer com aquilo que está aparecendo na metáfora como Torá, como água, como o peixe, como vida, né? Como a cidade de refúgio, como o meu erudito, como o meu estudioso. E as coisas que não são isso ao meu redor, que não me dão essa energia, então deixa de lado. Essas coisas estão me fazendo mal e não devem estar na minha vida. Um bom dia a todos, Shavua Tov e tudo de bom.